gente vai dando sequência agora, 10 horas 11 minutos, com a nossa palestra Projeto, Implantação, Gestão e Monitoramento de Cibersegurança no Grupo Gerdau. Vou convidar, então, agora o primeiro palestrante que participará conosco. Ele é consultor de segurança da informação na Gerdau, graduado em Engenharia Elétrica com especialização em redes de telecomunicação. Possui mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia e segurança cibernética, sendo boa parte deste período de experiência atuando na área de consultoria, implementação e operação de segurança para sistemas industriais e de infraestruturas críticas. Possui diversas certificações no mercado, incluindo a CFS e CRAS da ISA/IEC 62443. Senhoras e senhores, Daniel Quintão. Nosso segundo palestrante é CISO Global da Gerdau, bacharel em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Administração de Empresas, MBA em Gestão de Cibersegurança e especialização em Gestão de Riscos Cibernéticos, além de certificações em Segurança da Informação e Privacidade de Dados. São 25 anos de atuação no mercado corporativo de TI, sendo os últimos 20 anos com atuação específica como executivo de segurança da informação em empresas de grande porte nos segmentos de consultoria, e-commerce, varejo e indústria, entre elas EDS, HP, Netshoes e EMS, o grupo NC. Atualmente, CISO Global da Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, presente em 10 países, sendo uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. Vamos aplaudir Vitor Sena. Vou passando a palavra, então, aqui aos nossos palestrantes. Uma boa palestra. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, a TaySafe. Prazer estar com vocês aqui. Conforme foi apresentado, eu sou o Vitor, sou o CISO da Gerdau. Falar um pouquinho para vocês sobre a nossa jornada de segurança industrial. Começando um pouquinho antes, falando um pouquinho da Gerdau, reiterando um pouco o que foi falado na apresentação. A Gerdau, empresa brasileira, em 16 de janeiro agora do ano passado, nós fizemos 121 anos, uma empresa centenária com um corpinho de 18. A gente atua na frente de aços longos e planos, e também temos uma forte atuação na produção de aços especiais, uma das maiores empresas das Américas nessas linhas de atuação. Também temos uma operação de mineração, que é basicamente para atendimento interno da Gerdau. Alguns números que nós temos ali, ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madrid. Foco nas Américas, estamos desde o Canadá até o Uruguai, presente em 10 países nas Américas. E também uma empresa com um viés muito forte de reciclagem. 70% da nossa produção ela tem como matéria-prima reciclagem de sucata. Falando um pouquinho mais da Gerdau em números, então, somos uma empresa brasileira, como falei, espalhada nas Américas. São 32 usinas de siderurgia, de produção de aço, algumas com cadeia integrada, que você faz ali o aço a partir do minério, do carvão, outras semi-integradas, uma linha de bioabastecimento dos fornos. Como eu comentei, uma grande parte da nossa produção ela é com base em reciclagem de sucata ferrosa, mais de 11 milhões de toneladas ano aí de sucata sendo reciclada nas nossas operações. Hoje estamos aproximadamente com 35 milhões de colaboradores, 35 mil colaboradores, desculpa, espalhados no mundo, nessas unidades. As operações mais fortes são Brasil e Estados Unidos, mas também temos operação, como comentei, no México, Peru, Colômbia, República Dominicana, Argentina, Uruguai. E também temos uma frente de atuação relacionada à florestal, ou seja, florestas privadas, para também consumo próprio dessa linha
de biorredução, né? Então, se eu não me engano, até ano passado, era a maior floresta privada do Brasil, essa operação florestal da Gerdau. Receita líquida aproximada aí de 44 bilhões de reais por ano, né? Capacidade de produção aproximada de 45 milhões de toneladas de aço por ano também. Bom, e aí, como comentei, a ideia hoje é falar ou compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada de segurança na parte industrial, na parte das redes industriais, nas redes de automação. Eu entrei na Gerdau em 2018, né, mas tenho aí praticamente 20 e poucos anos de carreira em segurança da informação. Gosto de citar, né, que eu sou de segurança da informação, para não ter briga, né? Às vezes o pessoal fala assim, você é de TI. Cara, eu respondo para TI, eu respondo hoje na estrutura da Gerdau, para o CIO global de TI, mas segurança da informação é algo que extrapola tecnologia da informação em si, né? A gente costuma usar um exemplo, por exemplo, um caderno, né, em cima da mesa com dados sensíveis. Ele não tem nada de tecnologia ali, mas ele pode ser um problema de segurança da informação, né? A mesma coisa, um problema de segurança da informação em ambiente fabril, em ambiente de manufatura, também é um problema de segurança da informação, né? Você pode ter ali um comprometimento de dados, você pode ter um problema de disponibilidade, né, que é o que a gente vem falando muito aqui no evento. Então, é um tema de segurança da informação. Logo quando eu cheguei na Gerdau, a gente começou a abordar essa prática, né? E a gente não tinha uma matéria muito estruturada de segurança de informação para o TI, né, ou para a TA. E aí a gente tinha alguns desafios e alguns aceleradores para começar a tratar esse tema, tá? Então, quais eram esses desafios? Em primeiro lugar, os projetos de indústria 4.0, muito avançados, né? E também começando a demonstrar resultados tangíveis para o negócio, né? Hoje a gente faz boa parte da classificação nossa de sucata através de produtos digitais, né? Nós temos situações, por exemplo, de simulação de uma planta industrial numa modelagem de digital twin, onde você consegue ali sequenciar sua produção ou fazer análise, né, de estatísticas ou até mesmo reprogramação da sua produção baseado em produtos digitais. E isso gera receita para a empresa, gera economia, gera eficiência, né? Por outro lado, também vira um risco, né? Se aquilo deixa de funcionar, você tem um impacto. Então, você passa a ter mais visibilidade, né, de o que pode acontecer se um ambiente desse for afetado. A parte ainda relacionada com o projeto de segurança, com o projeto de transformação digital na indústria, você começa a ter com esses projetos mais conectividade, né? A gente falou muito aqui de air gap, né? Mas a partir do momento que você começa a ter que coletar dados, né, fazer estudos analíticos desses dados e querer entender melhor como funciona o seu ambiente fabril, você começa a sensorizar essas plantas, né? E aí vem a tal da hiperconectividade, né? Antigamente, as plantas que estavam isoladas passam a ser conectadas porque precisam transmitir informação para esses produtos digitais, trazendo maior exposição, né? A nossa superfície de exposição a ataques ou a incidentes cibernéticos passa a ser maior. E um desafio que a gente enfrentou também no começo dessa jornada, talvez não seja desafio para vocês, ou é uma característica específica do nosso segmento, né? Não há, nesse meio, um interlocutor único, né, para a questão de TA ou de OT. Como eu falei, 32 plantas, né? Alguma dessas plantas, né, alguma dessas usinas, você tem várias áreas industriais dentro dessas usinas, e isso, às vezes, você tem uma área de OT independente para cada uma dessas áreas. E isso dificultava muito, né, qualquer tipo de proatividade em cima de segurança da informação para esses ambientes. Bom, e aí a gente começou a fazer essa abordagem, né, de segurança e traçamos alguns imperativos, algumas premissas. Por exemplo, o primeiro item que a gente fez foi definir a estratégia de segurança de OT dentro do roadmap de segurança da informação. Como eu falei, eu sou responsável pela disciplina de segurança da informação, pela estratégia, pela operação de segurança da informação. Essa estratégia ela tem um roadmap, também com outras disciplinas, né, cibersegurança, operações, conscientização, controle de acesso à identidade,
E a gente definiu de forma bem clara qual era a estratégia de OT para esse ambiente, de OT Security, né? Durante os dias passados, né, ou ontem, a gente falou muito sobre segurança em profundidade, né, ou defesa em profundidade. A estratégia que a gente traçou, para ser bem simples e sair da inércia, é começar com o básico bem feito, né? Escolhemos 3 pilares: visibilidade, acesso remoto e segregação de redes, né? E vamos atacar esses pilares e fazer bem feito a primeira etapa, né? A gente tinha diferentes níveis de maturidade, né, entre as usinas. E voltando a falar um pouquinho de segurança ou defesa em profundidade, né, o que eu provoquei, eu falei assim, pessoal, a gente não tem segurança nem no rasinho, né, quanto mais na profundidade. Então vamos olhar primeiro o básico, né, vamos fazer primeiro uma camada bem feita de segurança, sem preciosismo, né, e aí com isso a gente vai avançando. É a teoria, né, tem um ditado árabe que fala que você não pode deixar o camelo botar a cabeça dentro da tenda, porque ele não vai dar ré, ele não vai sair. Ele não consegue ver o que tem atrás, ele vai sempre para frente. Segurança da informação, mesma coisa. Você colocou o pezinho lá, começou, deu o primeiro passo, dali você vai progredindo, né? Muito de insucesso de projeto de segurança em ambiente de automação ocorre na fase de business case. Por quê? A gente vai do 0 ao 100 no primeiro salto, né? A nossa estratégia foi diferente. Vamos dar um primeiro passo. Vamos fazer uma segregação básica, onde tem vilão, vamos trocar para uma segregação física, com firewall, tá? Sem preocupar em fazer uma segurança em camadas muito profundas, né? Primeiro dividindo esses ambientes, para que um incidente de uma rede de TI não passe para uma rede de TA, né? E vice-versa, que pode acontecer também, né? E vamos evoluindo, né? E isso já tem acontecido. O outro ponto importantíssimo, né, é trazer alguém que conheça. Não dá para a gente colocar, né, a peça redonda no buraco quadrado, aqueles joguinhos infantis que a gente tem lá de encaixar, né? Tem que ser uma pessoa que conhece de OT, né? Tem que ser uma pessoa especializada em OT. E aí a gente embarcou, né, foi a primeira frente, né, dentro do time de segurança, profissionais especializados em segurança de OT. Esse cara ele tem mais sinergia para falar com o time de automação, para falar com o engenheiro de manutenção, né? Conhece, eu brinco com os caras, falo assim, cara, a gente vai entrevistar alguém de OT, se o cara vier de terno, já perde ponto na entrevista. Se o cara vier de botina, já ganha 2 pontos, né? Porque tem que falar a mesma língua, tem que estar no mesmo dia a dia, né? O cara não pode empurrar segurança de informação goela abaixo. Ele tem que entender como funciona, qual que é o caminho, né? Qual que é a estratégia de OT para ele poder ter sucesso, né, na jornada. E aí alocamos um primeiro especialista, né? Hoje o Quintão é o líder dessa disciplina, né? O Quintão ele é um consultor sênior de OT Security da Gerdau, né? No nosso mapa de governança hierárquico, ele tem um nível de gerente, só que numa carreira técnica, né? Então ele tem autonomia, tem responsabilidade, tem accountability para tratar os temas de maneira cross, dentro dos nossos times, dentro dos nossos parceiros de segurança, para desdobrar essa estratégia dentro da Gerdau. Depois, a gente também falou assim, cara, precisamos ter uma política de segurança específica de OT. A política de segurança da Gerdau, ela é corporativa, ela se aplica para a pessoa, para todos os funcionários, enquanto colaborador da empresa, né? Agora, a gente precisa ter uma política e um direcionamento, uma diretriz, que seja específico para a OT. Eu não posso ter uma política, por exemplo, que é mandatório ter antivírus em todas as estações. A gente sabe que em alguns casos, no ambiente OT, não é possível. E se eu coloco isso na política, uma coisa que não é factível de ser colocada em prática na produção, já começa errado, né? Então, nós temos uma política específica para diretrizes de segurança para OT. Todas essas políticas são globais, né? Como eu comentei, essa governança de segurança é um tema global, né? E ela serve, inclusive, como uma orientação para os times de OT, de quais são, pelo menos, os controles mínimos de segurança, né? O que tem que ter de básico de segurança. E aí, os projetos e as práticas que nós vamos avançando dão um complemento disso, né? Quando a gente aumentar a maturidade de segurança, a gente ajusta a política de novo, né? E vai subindo a régua gradativamente. Bem, depois dessa fase, a gente entrou já numa frente de um projeto estruturado para endereçar os pontos de desconforto em relação à segurança de OT. Como todo projeto, né, primeiro ponto
um risk assessment das plantas industriais. Nós não fizemos em todas, né, para, da mesma forma, não ficar muito tempo numa fase inicial para depois começar a fazer alguma coisa. Então, nós fizemos nas plantas mais relevantes, né. Começamos mais efetivamente na nossa planta de Ouro Branco, em Minas Gerais. É a maior planta da Gerdau no mundo, né. Daqueles 40 e poucos milhões de toneladas de aço que nós fazemos por ano, 8 saem dessa planta, né, especificamente. Atende mercado nacional, exportação e etc. Fizemos um gap analysis de segurança lá, um assessment de segurança. Identificamos as principais dores e aí começamos a traçar a estratégia, né? A estratégia da segurança, né? E até o pré-projeto, né? Com as definições de quais tecnologias e quais serviços seriam necessários para que a gente endereçasse aquelas principais dores. Lembrando que a gente está falando daqueles 3 principais pilares primeiro, né? E desenvolvemos com isso uma arquitetura de segurança de OT, né? Uma arquitetura de referência, que fala qual tecnologia é a tecnologia estándar para um IDS industrial, qual tecnologia é a tecnologia estándar, né? Ou quais são os parâmetros para uma segurança de perímetro, né? Um firewall, próxima geração. Definimos, dentro dessa estratégia, que precisávamos de um parceiro especializado em SOC para ambiente industrial. Tá? Nós temos um SOC global de IT, tá? Que atende a gente em 3 idiomas, para todas as unidades do mundo, para as disciplinas de IT. Tá? Naquele momento, a gente entendeu que ainda não era a hora de misturar essas coisas também. A gente também precisava de um SOC, que a pessoa do SOC que vai ligar para o meu operador, que vai ligar para a pessoa que está na produção, fale Modbus, não fale IP. Né? Para poder também dar sinergia disso, dar segurança para o time de OT, que quem está atuando, quem está mexendo, sabe o que está fazendo. Né? Então, a gente escolheu um parceiro local para apoiar a gente nessa frente, né? Que deu mais aderência para esse modelo, tá? Mais customizado. A gente precisava de alguém que fizesse alguma coisa do jeito que a gente especificou. E estamos rodando dessa forma agora. Não vou dar muito spoiler do projeto, que o Quintão vai falar um pouquinho mais depois. Né? E o que aconteceu depois disso? Né? Primeiro ponto, como eu falei, um business case mais arrojado. Né? Mesmo sendo arrojado, é um projeto caro, não é um projeto barato. Né? Muitos que estão aqui são fornecedores da Gerdau. Quando eles vão no escritório da Gerdau em São Paulo, eu levo eles no showroom que tem lá, e a gente tem lá vários tipos de produtos que nós vendemos. Né? Eu mostro lá, por exemplo, o tarugo, né? Um dos subprodutos do aço mais barato. Falo assim, olha, cara, esse tarugo aqui, ó, hoje no mercado a cotação dele, R$800 a tonelada. Você imagina quantas toneladas disso aqui eu tenho que vender para comprar a sua solução. Né? E aí o cara já se sensibiliza. Né? A empresa é uma empresa de aço, não é uma empresa de segurança da informação. Eu tenho que converter tudo que eu faço em segurança para dar resiliência para o negócio. E não para ser o ator principal. Né? É coadjuvante. O importante precisa estar lá e vai apoiar o negócio para seguir operando. Mas não posso esquecer do que a gente faz, qual que é o nosso DNA. Né? Então, montamos o business case, fomos atrás de orçamento. Né? Business case bem feito, orçamento fácil. Né? Não tivemos restrição em relação ao orçamento. Tivemos muito apoio, inclusive, dos heads de operação, né, para isso. E com o business case pronto, fomos para o mercado para fazer uma RFP, onde a gente, sim, pegou o que a gente tinha definido na arquitetura, né, e começamos a colocar em prática. Processo doloroso também, né, mais uma vez. Segurança da informação não é barato, né, nem sexy. Então, a gente teve um trabalho extenso disso, né, mais do que a gente esperava, para conseguir chegar na solução final, e começamos a operar o projeto. Né. Mas um ponto antes de operar o projeto, você tem que encantar os seus stakeholders. Né. As pessoas que dependem, ou que você depende para que o projeto seja executado de maneira eficiente. Né. Não dá para trabalhar sozinho, ou achar que você vai chegar lá com o seu time, né, com um faro debaixo do braço, PS do outro braço, vão fazer. Não funciona. Né? Você tem que calçar o sapato dos seus stakeholders, né? Entender como é que funciona a operação dele, entender quais são
as entregas que ele também está comprometido, porque não pode atravessar o samba, né? Então, a gente fez esse trabalho de vários workshops, treinamentos, discussões, mesas redondas, para discutir o projeto, para discutir como aquele projeto ia impactar a vida, né, dessas pessoas que estão ali no chão de fábrica, na operação, né, e não só o time de automação, né, é o cara, o gerente daquela planta, né, é o cara responsável por aquela linha de serviço, é o cara da expedição, o pessoal de suprimentos, como que aquilo ia impactar o ecossistema como um todo, né? E aí depois começamos o projeto, né? Então a execução do projeto começou um pouquinho ali, começo de 21, né? Está um pouco deslocado ali o bullet, mas no começo de 21, nessa principal planta, eu falei, ele está hoje 82, 85% concluído nessa principal planta, e a gente já ativou frentes, né, em várias outras plantas. No México, a gente tem uma planta também muito grande nos Estados Unidos, que também já está dando início, né, nesse projeto. Outras plantas no Brasil, que nós chamamos de mini-mill, também estão operando com a mesma arquitetura, né, dando sequência nisso. A gente tem evoluído bastante nisso. Mas um ponto importante, que não está relacionado só ao projeto, mas desde... Vamos ver se eu acerto o laser aqui. Desde esse ponto aqui, ó, né, da definição da estratégia e da definição dos recursos, né, especializados em IoT, a gente começou a dar uma nova cara de segurança para o ambiente da Gerdau na parte de IoT. Porque hoje, todo projeto de indústria 4.0, que eu comentei aqui, né, ele tem uma avaliação de segurança de IoT. Né. Como a gente criou proximidade com os stakeholders aqui, né, várias frentes de implementação de EDR, implementação de outras tecnologias ou ferramentas de segurança, diagnósticos feitos em conjunto, é executado em parceria, time de IoT, time de segurança da informação. Tá? Ainda já estamos no modelo ideal? Não. Temos muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar. Mas quando você tiver uma foto do cenário em 2018, em 2020, 2021 e 2022, já é outra cara. Né? E tem sido muito bem aceito, a gente faz frequentemente a comunicação disso para o negócio. Inclusive, no nosso modelo de governança de risco cibernético, a gente separou o risco de segurança de IoT do risco de segurança de TI, né? E isso tem sido visto com a evolução do projeto, com a evolução das ações, uma redução dos fatores de risco que tem apoiado nas frentes, inclusive, de patrocínio para as novas fases do projeto. Bom, como eu falei, vou passar a bola agora para o Quintão, né, para falar um pouquinho mais sobre alguns pontos específicos do projeto, e, no final do dia, a gente fica também à disposição para outras questões. Então, bom dia a todos. Então, assim, hoje a gente vai falar aqui um pouco especificamente sobre o projeto que a gente está tocando em Ouro Branco, na planta de Ouro Branco. Né? Como o Vitor citou, a gente tem outros projetos também acontecendo em paralelo e tudo mais, né? E a ideia é que a gente falar um pouco sobre esse projeto de Ouro Branco. Acho que assim, tem dois pontos, né, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que acho que assim, até pegando o gancho com duas falas do Vitor, né? Acho que assim, a gente tem que entender que a segurança, né, para o ambiente industrial, ou para o próprio ambiente de TI, né, é uma jornada que não tem fim, né? Ela vai começar em um determinado momento, né, e a gente não pode parar nunca, né, nessa jornada. Claro que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, os desafios vão mudando, né, mas a gente tem que constantemente estar analisando o que a gente pode melhorar, quais são esses pontos, né, e estar melhorando o nosso ambiente sempre. E outra questão é assim, esse projeto, né, essa iniciativa, ela foi embasada bem ali no resultado ali dessa avaliação, desse direcionamento estratégico e do roadmap que foi definido, então, há um tempo atrás, né? Então, a gente tem hoje essa tratativa, mas a gente já tem previsto outros pontos que a gente precisa melhorar e, obviamente, dentro do projeto também a gente vai identificando isso. Aqui, assim, estou colocando a pirâmide aqui da automação, que acho que já é
bem difundido, todo mundo já conhece, né, para a gente mostrar, acho que assim, especificamente dois controles aí importantes que a gente está tratando dentro do projeto, né. Então, um dos pontos é a parte de segurança de redes, né, e barra segmentação, né, então com a implementação de firewalls de próxima geração e tudo mais. A parte de visibilidade ali dentro do ambiente industrial. E aí, como o Vitor citou, a parte do SOC também especializado para poder apoiar a gente na gestão desse ambiente, né? Então, assim, é um ponto extremamente importante, né, para a gente conseguir dar essa visão, esse apoio às plantas, né, e tudo mais. Dentro de Ouro Branco, e aí até um ponto que no próximo slide vai ficar mais claro, né? A gente tem é uma planta muito grande, né? Ela tem, assim, se a gente for pegar áreas menores dentro da planta, assim, sei lá, eu diria que a gente tem praticamente 30 áreas lá, né? Que às vezes comparando até com outras unidades, cada uma dessas 30 áreas ali poderia ser considerada às vezes uma usina menor, uma operação menor, né? Então a complexidade desse projeto lá, pelo tamanho da usina, às vezes até a conectividade de uma área com a outra, a dependência de uma área com a outra, o fluxo, né, do processo, próprio do processo mesmo, de uma área para outra, isso pode, na verdade não é que pode, ele aumenta muito a complexidade de a gente tratar todas essas iniciativas, né? E aí um ponto, acho que bacana, né, até também, de novo, linkando ali com o que a gente tinha citado anteriormente, que a gente foi o primeiro cliente das Américas aí de uma solução de IDS industrial aí a utilizar a versão SaaS, né, desse fornecedor. Isso foi muito importante para a gente otimizar, inclusive, o custo mesmo da solução, né? E também um dos primeiros a utilizar novos modelos aí das caixas de Firewall Next Generation, né? Que também a gente tem algumas particularidades, tem ambientes que são mais preparados ali, tem um data center com refrigeração e tudo certinho, outras áreas nem tanto, então isso também foi um ponto legal, né, de a gente poder ter dentro do projeto. Aqui especificamente, assim, é como que a gente tratou o dia a dia do projeto, né, como a gente está tratando, na verdade. De novo, por causa do tamanho dessa operação e tudo mais, né, a gente não conseguiria, de repente, abordar todas as áreas em uma única vez, fazer todo o trabalho que precisaria ser realizado, né, em uma única, por exemplo, uma única visita à planta, né, para avaliar tudo, fazer o assessment e tudo mais. Então a gente definiu uma estratégia, né, e aí cada uma dessas fases aqui ou etapas que eu vou passar aqui, o objetivo era a gente dividir esse trabalho, né, para focar a análise, a avaliação ali em informações daquela determinada área, e aí sim eu consegui desenvolver o projeto, né, mais independente, né. Então, a primeira etapa ali é uma etapa de levantamento de campo, né, que a gente vai mapear as informações ali que a gente tem nessa determinada área, nas áreas ali que são o escopo dessa primeira etapa, né. E aí, assim, o objetivo é entender realmente como que as coisas são ali dentro daquela área, o que eu tenho de asset, como que as coisas estão funcionando, o que eu tenho de controle de segurança, o que eu não tenho, né, e ver em campo ali como que eu iria executar essas próximas etapas, né. Uma segunda etapa, que é uma etapa ali de projeto e planejamento, e aí especificamente definir como vai ser esses controles, né. Eles vão ser implantados dentro do ambiente, fazer a especificação das soluções, né, baseado nessas informações, então, que foram identificadas ali em campo. Posso contribuir aqui, então, claro, com 2 pontos aqui? Essa fase, eu queria só chamar a atenção, essa fase de levantamento de campo, ela foi fundamental no projeto, tá? Porque a primeira fase do pré-projeto que a gente comentou, né, ele é basicamente baseado em entrevistas, né? Então, você vai junto das áreas, vai junto das principais pessoas que controlam aqueles ambientes e checa, né, como é a área, que tipo de equipamento tem, como as coisas se comunicam, né? E aí você faz o projeto.
né? Quando você vai fazer o levantamento de campo, você confirma essas informações. E muitas das vezes elas têm diferença, né? E aí você tem que abordar outra estratégia, né? Então, muito muda, né? Tanto na parte de levantamento quanto na parte de planejamento do projeto. 2 pontos, a gente mudou o planejamento do projeto, já com o projeto iniciado. A primeira abordagem do projeto previa uma convergência das redes num ponto único para uma centralização, né? Quando a gente foi fazer o planejamento do projeto, o Quintão comentou, essa usina ela tem 6 quilômetros de largura por 8 de comprimento, né? A gente viu que o custo para passar fibra, para poder atender essa premissa do projeto de centralizar as redes ou convergir as redes num ponto único, ficava mais caro que o projeto, né? E aí a gente mudou o planejamento e levou a segurança de perímetro para a ponta, mais próximo da área, né? E aí com um custo mais otimizado. A gente, por exemplo, viu nessa questão de modelos de equipamento, né, que a gente está falando ali atrás, equipamentos Hugged, que geralmente são utilizados em ambientes hostis, de ambiente fabril, não era necessário para o nosso ambiente. A gente tem salas controladas, né? Nosso problema em alguns ambientes é outro. Não é vibração, não é poeira. A gente tem ambiente que tem ali presença de enxofre. O faro derrete. Então, ele pode ser Hugged, pode ser qualquer outro tipo de faro, ele vai derreter igual. Então, aí as preocupações são outras, né? A parte como a gente abordou o IPS industrial, né, numa disciplina SaaS, ao invés de uma disciplina on-prem, né, também foi algo que a gente começou a discutir com mais profundidade durante o planejamento do projeto, né? Então, só destacando a importância dessas 2 etapas aí. Sem dúvida. E assim, outro ponto importante, então, né, realmente a gente validar a arquitetura ali que a gente tinha, né, definido, ver se ela era factível de ser aplicada nesses ambientes, né, nessas áreas, e aí ver, né, se tivesse alguma adaptação, a gente faria essa adaptação, essa adequação ali dentro dessa etapa de projeto, para aí então a gente ir para a etapa de suprimentos, né, que a gente ia fazer a compra dessas soluções, enfim, para poder atender aquela determinada área. Uma etapa seguinte seria a etapa de preparação ali do ambiente. Então, acabava que a 3 e a 4 ali, ela meio que rodavam em paralelo, né? Porque com o resultado da etapa de projeto e tudo mais, eu já poderia começar a preparar o ambiente lá, tanto para, se tivesse alguma adequação de infra, enfim, qualquer adequação que fosse necessária, além de já começar a negociação com as áreas envolvidas na atividade para fazer essa implementação, né? Então, assim, a gente sempre buscou fazer a implantação em uma parada já de manutenção, né? Então, sempre a gente pega essa programação existente da planta e faz esse alinhamento, né, para a gente incluir essa atividade dentro da janela que a área vai estar parada, né? Então, a gente evita ter uma parada por causa do projeto, né? E, por último, a etapa de operação assistida e isso, né, começar a ser operado pelo SOC, né? Então, após a gente realizar a implantação ali das soluções, isso entra na operação assistida on-site, né? Então, o time fica local lá acompanhando o que está acontecendo. Se tiver alguma intervenção que precisa ser feita, vai ser praticamente de imediato ali, a gente vai estar próximo, né? E depois de um determinado prazo ali acordado, isso entra para dentro do SOC, né? Dentro dos processos e tudo mais. O próximo ponto que acho que eu gostaria aqui de compartilhar alguns resultados, né, que a gente está obtendo com o projeto, né? Então, assim, a gente não teve nenhuma indisponibilidade, então, causada pelo projeto, né? Então, nenhuma atividade ou controle que a gente implantou impactou na operação. Então, esse é um ponto extremamente importante até para a gente conseguir, acho que, ter a confiança da operação, né, dos times que estão envolvidos realmente, que a gente está entrando com uma abordagem ali, como o Vitor, né, já comentou, a gente está começando fazendo a base legal, né? Então, e aí a gente sempre pega ali
essa parada que vai existir na planta e aproveita para poder fazer essas adequações. E isso para a gente, pessoal, tem sido um ponto extremamente crítico, né? A gente teve no meio disso tudo a pandemia, a gente não pode esquecer, né? E junto com a pandemia também tivemos o problema de falta de chip, né, no mercado. Então a gente teve atraso de planejamento em relação à entrega de equipamento, né? A questão da pandemia, ela gerou uma demanda represada, né, em 20, que em 21 a Gerdau teve que se superar na produção, porque tinha produção vendida para a capacidade full das plantas, né? Então você imagina um cenário assim, que eu estou devendo no bom sentido para o cliente, né? Eu estou com um compromisso com o cliente de entregar alguma coisa e eu falar para o head da planta, assim, cara, preciso parar aí 8 horas a cearia, a laminação, para implantar o projeto de segurança. Então, não era viável. Então, o Quintão, junto com um parceiro nosso de SOC, né, que também trabalhou no projeto, que está aqui na conferência, né, e vocês deduzem, trabalhou com eles para poder fazer de maneira mais seamless possível, né, de maneira mais sem disrupção possível. E esse resultado de não impacto, né, tem apoiado a gente continuar, né? Então, um dia a gente sabe que algum problema pode acontecer. A gente espera que não e vai estar preparado para que não aconteça com essa abordagem presencial, local, que a gente faz com todo cuidado. Mas isso aqui patrocina o projeto também. Não é só dinheiro que patrocina o projeto. Não, sem dúvida. E, inclusive, assim, se a gente voltar lá atrás, né, quando a gente começou esses trabalhos, esses levantamentos, em algumas áreas, né, que a gente estava fazendo levantamento, às vezes a gente escutava os burburinhos, né? O que vocês estão fazendo aqui? O que vai parar aqui? O que vai bloquear? Então, assim... E sendo em Minas, ponto, né, que estão mexendo no meu queijo. Justamente. Né? Então, assim, esse ponto aqui é fundamental, né? Para a gente continuar conseguindo avançar com o projeto e tudo mais. Acho que, assim, outro ponto importante, né? Acho que, assim, a parte de aprimoramento aí do processo de identificação e resposta a eventos, né, de segurança de forma geral. Acho que, assim, as informações que a gente tem através das soluções, do serviço que a gente tem, do SOC também tem sido fundamentais aí para a gente conseguir melhorar, né, todos esses processos, os times locais, né, vendo os resultados, eles cada vez mais estão entendendo a importância de tudo que a gente está fazendo, né? E acho que, assim, é extremamente importante esse ponto, né? Outra questão é a promoção das atividades de conscientização do tema de cibersegurança, né? Então, frequentemente existem reuniões que a gente fala sobre o tema, mostra os resultados, a importância de a gente estar atento, né, a todas essas situações, né? Então, a gente está junto aos times de projeto, times de operação, para poder, né, a gente está cobrindo toda a cadeia ali, né? E, claro, a questão ali do engajamento dos times envolvidos, né? Acho que de novo, né, é fundamental essa questão, né? Se a gente não tivesse o apoio deles, se a gente não tivesse muito conectado, a gente com certeza teria dificuldades para poder avançar, né, com as iniciativas e tudo mais. Mas, assim, com os resultados, com as informações que a gente mostra, né, do que a gente tem dentro do ambiente, como que as coisas estão acontecendo, eles participando ali, dando opinião de isso não funciona dessa forma, vamos fazer de outra, eles estando envolvidos nisso também tem sido um ponto extremamente importante ali. E o inverso também acontece, né? Eu comentei com o Quintão já algumas vezes, com alguns amigos aqui. A minha base é em São Paulo, né? Essa usina que a gente está falando fica no interior de Minas Gerais, o Quintão fica em Belo Horizonte, mas está sempre lá. Mas acho que na minha última visita lá, né, eu estava na área conversando com alguém e eu vi lá o Quintão conversando com um analista com um arquiteto de industrial, um cara de TA, e eles estavam analisando um problema, né, que estava acontecendo, trabalhando em parceria, uma sinergia que antes não existia, né. Então era um tráfego aparentemente anômalo de uma planta para outra,
né, causando problema de performance no ambiente. E eles olharam na console do IDS, né, viram que tipo de tráfego era, o outro analisou na estação de engenharia o que estava acontecendo, descobriram que era um backup mal estruturado, né, trafegando informações de um lado para o outro, impactando a rede, e assim, em 5 minutos resolveram um problema que antes não tinha a menor visibilidade, né. Hoje a console do IDS ela é compartilhada com os times de operação também, para, inclusive, olhar a parte de inventário, né. Quando a gente colocou o IDS industrial na planta, ele tem um processo de discovery fantástico, que os caras não tinham ferramenta para isso no passado. Então, ajuda a entender que nível de firmware que está sendo colocado no ambiente, se tem algum gap, alguma coisa, dá um toolkit, né, para todos que estão envolvidos no processo, que antes a gente não tinha. Então, a gente não está falando só de segurança, a gente está falando também de otimização de trabalho dentro da planta, envolvendo multidisciplinas, né. Desculpa, então, só para... Não, bacana. Acho que é isso mesmo. Acho que todas as implantações ali que a gente faz, a gente mostra as ferramentas e todos eles têm acesso a essas soluções, né? Então não é uma solução, uma ferramenta, enfim, não é um controle da segurança. É da Gerdau, né? Então todos eles têm acesso para poder visualizar ali, claro, a informação da área que ele atua, e aí em cima disso o próprio operador ali, o próprio responsável consegue já identificar o que ele precisa tratar, né? Então é bem bacana essa questão. Acho que assim, próximos passos aí que a gente tem, acho que não só dentro desse projeto, mas como a gente pensando a área de segurança como um todo, né, para o ambiente industrial, né? Então, a questão do aprimoramento contínuo aqui do cybersecurity, no nosso sistema de gestão ali, né? A gente sempre tem que estar melhorando, a gente sabe que cada dia, né, a gente tem que melhorar algumas questões, alguns controles, a forma que a gente faz a gestão, governança do ambiente, enfim. Então, é um trabalho que a gente tem essa consciência que ele precisa ser feito, ele é feito constantemente. A questão de estabelecer um padrão corporativo aí das iniciativas, né? Então, a gente tem a parte de arquitetura acho que assim, bem estabelecido. A gente tem outros controles que, de alguma forma, a gente sempre tenta definir esses guidelines para serem utilizados em projetos, né, em iniciativas que a gente precisa desenvolver dentro do grupo, né. Fui errado aqui. Outro ponto, a priorização das iniciativas ali que a gente tem identificada dentro do roadmap, né. Então, hoje a gente está tratando 2, 3 controles específicos ali, mas existem outros pontos que a gente tem que melhorar, que a gente já tem mapeado para poder começar esses próximos projetos, enfim, iniciativas ali, né? A gente sabe que isso, claro, foi o primeiro passo, né? Como eu citei, é uma jornada que se iniciou, né? Mas ela é uma jornada constante aí, né? Outra questão é a otimização dos indicadores ali do projeto, né? A gente sabe que a gente tem questões ali e aí, né, de novo, o que o Vitor citou de, às vezes, o próprio pessoal da área ali, da planta, não sabe exatamente como que as coisas estão, o que está acontecendo ali dentro daquele ambiente. Então, eles terem essa visibilidade, a gente conseguir tratar esses eventos, otimizar todas essas questões, é um ponto importante ali que a gente tem mapeado dentro do projeto. E, claro, acho que fazer o rollout aí dessa solução, ou desse modelo, né, de forma global. Já tem algumas plantas que a gente tem um pouco mais avançado, né, Ouro Branco, enfim, ela é a mais madura nesse sentido, mas tem outras unidades que também já estão começando algumas outras questões, e agora a nossa ideia, os nossos passos aí é realmente desenvolver isso, desenrolar isso para outras unidades, outras operações, né? É isso que a gente tinha aqui. Não sei se tem algum outro ponto aí. Não, perfeito. É exatamente isso. Agradeço novamente o evento, a realização da TaySafe.
Um ponto importante da gente encarar essa jornada é entender que jornada de segurança de informação, quer seja em OT ou em TI, não é uma foto, é um filme, né? Então, a gente tem um processo contínuo, um ciclo contínuo aí de aprimoramento, de aperfeiçoamento e de trabalho duro. Não dá para... falando de uma maneira mais chula, que eu gosto de ser mais terrão, é igual cortar a unha. Você corta, cresce de novo. Né? Você tem que continuar cortando sempre. Então, estamos à disposição, se alguém depois quiser bater papo, trocar experiência. Obrigado a vocês aí por esses momentos aí de blá, blá, blá nosso aqui, né? Mas eu acho que é importante no contexto aí do evento, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.